Professor, qual é o bom nome? Tá bom? Colocando em risco. Então, mesmo o Gil Pardais não sensibilizou o pessoal lá do comando da UINPE, a UINPE veio com preço alto, a Alcoa ganhou o contrato. E aí, de novo, contando essas histórias que me faz vibrar, a Petrobras chamou a UINPE e disse: você ganhou, mas não levou. Por quê? Porque o contrato está claro, você tem que vir associado com uma empresa brasileira. Aí a Petrobras falou: não, tem aqui a Alcoa do Brasil. Falou: não, essa é a Alcoa do Brasil, então não serve. E abriu o cadastro das empresas de geotecnia do Brasil e apresentou a ele: a solução é ir pela geotecnia. Então eu fui pré-selecionado e convidado para ir lá para os Estados Unidos, para discutir com eles. E aí essa foi um fracasso também aqui, porque quando ela chegou, ela veio para uma água rasa e mudou a programação de urgência da Petrobras, ela foi para a água profunda. E estava dando uma pequena falta de regulamento, de funcionamento do sistema dinâmico de posicionamento, e o navio saía um pouquinho do lugar. Quer dizer, fazia o tubo de revestimento flambar. E isso na água profunda não funcionava. Se fosse água rasa, numa pequena altura, não teria problemas, daria para descer a tubulação. Então, eu quase quebrei ali, porque a Petrobras segurou todas as faturas, né? Nós estávamos gastando, pessoal contratado dentro da minha empresa, os americanos aqui, e aí, finalmente, surgiu uma ideia. Isso aqui o terreno, pelo que a gente já sabe nos estudos preliminares, é um perfil errático. E aí o mais indicado é fazer um ensaio in situ. E aí o Cone chegou, comprou da Terrametric, inglesa, né? E aí o Cone, quando chegou, ele não passava por dentro da tubulação. Ele era ligeiramente mais grosso do que o diâmetro interno da tubulação de descida. Então foi um fracasso, a Petrobras dispensou, fez um acerto do que devia, pagou, mandou a Alcoa embora, e eu de manhã discutia na Petrobras o distrato com a Alcoa, e na outra sala que aí a Petrobras disse: não quero saber de mais risco nenhum, já estou trabalhando contigo, vai continuar você. Quer dizer, ter coragem de assumir isso, né? Ela tinha essa condição, não ia aí abrir uma seleção da empresa. Eu quero continuar com quem já trabalhou em offshore. Então, eu de manhã discuti o distrato com a Alcoa e de tarde o contrato com a UINPE, voltando com seu preço de antigamente. E aí fizemos aí sondagem aberta. Outros exemplos aqui, esse equipamento também, agora nessa era que nós conseguimos que a Petrobras de novo exigisse, que não estava mais exigindo, era vinda com uma empresa estrangeira, selecionamos um outro navio, que não é a que domina o mercado, que ela vai comprando tudo que é navio, de tudo que é lugar do mundo, ela dita o preço. E aí submetemos a Petrobras topou ir lá inspecionar o navio, que era de Singapura. Então, nós foi o Arnaldo e a Angélia, Singapura, e a Petrobras inspecionou o navio, aprovou. Então, nós entramos com empresa brasileira, com empresa estrangeira. E a que ganha sempre serviço fez aquilo que eu conto naquele meu artigo, mergulhou o próprio preço que ela praticou durante anos com a Petrobras, levou o serviço para ela. E depois ela comprou o Bluestone, agora é dela também. Quer dizer, ela dita o preço comprando o cara. Bom, então, a utilização de sondagens em mar aberto, sendo dotado de âncoras para lâmina d'água de até 200 metros, ou dotado de sistema de posicionamento dinâmico para lâminas d'água de até 3.000 metros.
A vantagem é aquela que eu já citei, permitem a realização de sondagens e de vários tipos de ensaios in situ até grandes profundidades. Qual é a limitação? Está aqui, ó, custo alto de mobilização, já que não existem navios geotécnicos no Brasil. Isso é uma luta que eu não consegui vencer na Petrobras, ter um navio brasileiro. E o exemplo de utilização é utilizados em campos petrolíferos em toda a costa do Brasil. E, finalmente, sondagens a partir de navios, sonda e plataformas de exploração de petróleo. Está aí. A utilização é sondagens executadas com os equipamentos de perfuração de poços de petróleo e amostradores geotécnicos especiais. Vantagem, como as sondagens são executadas logo após a realização do poço de petróleo, os dados ficam disponíveis imediatamente para a elaboração do projeto. E a limitação é que é necessário disponibilizar-se de uma plataforma ou de um navio de exploração de petróleo por 3 a 5 dias para essa finalidade. O exemplo de utilização disso conosco foram os campos marítimos de Albacora e Marlim, na Bacia de Campos. Então vamos ao último capítulo. Gente, está acabando, hein? Mas é grande esse, hein? Como dizia o professor Costa Nunes, se quiserem a gente apaga a luz para quem estiver dormindo, dormir com mais tranquilidade. Querem que apague? Não? É a geotecnia offshore. Vamos fazer agora um estado da arte para o pré-sal, né? À medida que a exploração do petróleo for avançando para águas cada vez mais profundas e distantes, a Petrobras, as plataformas de produção fixas, foram sendo substituídas por quê? Por plataformas de produção flutuante. A descoberta em 2007 da área de Tupi, que hoje se chama Lula, com grande reserva de petróleo leve em águas profundas, veja só, e a confirmação do potencial da camada pré-sal a cada novo poço perfurado, colocam a Petrobras entre as grandes detentoras de reservas de petróleo do mundo. Como a gente já viu nessa última notícia aí, ela já atingiu o que se esperava. A camada pré-sal, que possui 800 quilômetros de extensão e 200 de largura, necessita de um rigoroso estudo geológico e geotécnico para a implantação das plataformas de produção de petróleo. Não é sem isso, não. Então, vamos continuar. Os estudos que vêm sendo realizados indicam grande complexidade do ponto de vista geológico-geotécnico, o GeoHazard, não só para a fundação dessas plataformas e para a definição das rotas de dutos marinhos, como também para as questões ambientais. Nesse trabalho rápido do estado da arte lá nessa área, eu vou apresentar esse estudo da arte em águas profundas no Brasil e algumas técnicas utilizadas no mundo que deverão ser incorporadas em futuro próximo. Aqui é a plataforma fixa, que nós já falamos sobre ela várias vezes. Depois, a novidade para isso, para essa finalidade, é as semi-submersíveis, chamadas de SS. A SPAR, a TLP, vou explicar o porquê da sigla, a FPSO, então são as plataformas fixas e diversos tipos de plataformas flutuantes. Vamos mostrar cada uma delas. Plataforma de produção em águas profundas, alguns dos principais tipos. Vamos começar abandonando a fixa, né, que nós já vimos. Vamos ver as plataformas semi-submersíveis, as SS. Elas originalmente eram utilizadas somente para a exploração do petróleo, estou lembrando. E começaram a ser utilizadas como unidade de produção na década de 70. Então está aqui a plataforma semi-submersível e existem cabos de amarração, tá certo? Ancorados e os risers que puxam o petróleo e o gás, correto? O outro que vocês viram naquele esquema é o chamado TLP. A designação TLP vem de Tension Leg Platform,
plataforma de pernas de tensão, né? Ela permite, ela permite a utilização na superfície da árvore de Natal, que é o conjunto de válvulas que regula a produção, em lâminas d'água de até 1.500 metros. Então, os senhores estão vendo aqui os cabos de amarração, ela é amarrada no fundo do mar, ela não é apoiada nesse cabo, ela é amarrada, tá certo? Cabos de amarração. E aqui são os dutos de escoamento de óleo e gás. Terceiro tipo que nós mostramos foram as chamadas plataformas de produção flutuante, tipo FPSO, Floating Production Storage and Offloading System, sistema flutuante de produção, armazenamento e escoamento de óleo e gás. Pode ser denominado nada mais nada menos de navio-plataforma. É um termo que é usado, né? É um navio que funciona como plataforma de produção, armazenamento e escoamento de óleo e gás. É a solução para a exploração do pré-sal, que tem sido utilizada aqui no nosso país. Aqui é uma foto mostrando o FPSO Cidade de São Vicente, que pertence à Petrobras, e o FPSO Cidade de Angra dos Reis, que também pertence à Petrobras. Todas essas plataformas são fixadas no leito marinho através de quê? Através de sistemas de ancoragem e âncoras especiais. Essas âncoras é que são as fundações da plataforma. Certo? A fundação é a âncora. Então, vamos partir para lá? Principais tipos de fundação de plataformas de produção flutuante. São 3 os elementos de fundação mais utilizados para suportar os grandes esforços verticais e horizontais impostos pelas plataformas de produção flutuante. Primeiro, são as chamadas estacas de sucção. Que são estacas de sucção? São estacas formadas por cilindros ocos, com 12 a 30 metros de altura e cerca de 6 metros de diâmetro, de ponta aberta. Elas são posicionadas verticalmente no leito marinho e cravadas pelo diferencial de pressão hidrostática, produzidos por quê? Por uma bomba de sucção que é acoplada no topo, na fase de instalação. E aqui é um olhar para o cabo de amarração. Essa é Per Spervik. E as outras, segundo tipo de âncoras que nós conhecemos, são as âncoras desenvolvidas com formato adequado para suportar grandes esforços verticais, na família de Vertical Load Anchor, além de esforços horizontais, né? Porque tem os 2 esforços. Elas são cravadas como? Elas são cravadas através do arraste no solo marinho, atingindo pelo arraste grandes profundidades de enterramento. Em função do seu processo de cravação, não pode ser instalada em áreas de grande concentração de estruturas subsea, porque senão ela agarra e arranca um bicho desse. Então aqui tem a Steve Manta, a Omnimax e a Bruce Anchor. E as estacas torpedo, para finalizar, terceiro tipo. É uma tecnologia desenvolvida pela Petrobras, sendo a mais utilizada para águas profundas no Brasil. Por quê? Pela sua facilidade de instalação, padronização e custo. Elas são estacas em formato cilíndrico, ponta fechada, certo? Aletas essas, para dar peso, preenchidas com o quê? Com sucata de aço, para lastro a baixo custo. Sucata não tem nada mais barato que a sucata. A sua cravação é feita como? É feita por gravidade. Ela é largada na embarcação e é cravada pelo próprio peso. Investigações geotécnicas em água profunda, são realizadas a partir de navios geotécnicos, como nós já falamos, né? Com um posicionamento dinâmico, capazes de operar em águas de até 3.000 metros. Esses navios que estão hoje no mercado, esses que estão aqui embaixo, não são mais aqueles.
é o Ocean Discovery, da Guardline, e o Fugro Explorer. A Fugro que é dona de várias embarcações e que compra todas as empresas que têm navio da empresa, etc. Comprou o da Wimpy, deu outro nome para ele, que eu já nem sei mais qual é. Chamava-se, como é que chamava o navio da Fugro? É Folas, né? Folas. E agora é a Guardline, que ainda não foi comprada pela Fugro, né? Aguardem, talvez saia alguma notícia no jornal, que é da Guardline e a Fugro. Os equipamentos de perfuração disponíveis nesses navios são uma torre com altura média de 30 metros, o equipamento de perfuração é com top driver, perfuração rotativa na cabeça da tubulação, e o equipamento são duas bombas triplex de grande capacidade, e drill pipes do tipo API, American Petroleum Institute, de 5,5 polegadas de diâmetro, de aço e de alumínio. Está aí. Os equipamentos de perfuração disponíveis nesses navios um heave compensator, um compensador de ondas, né, de 4,5 metros de deslocamento para ondas de até 3 metros. Então, aqui os compensadores de ondas. E coluna de perfuração para lâminas que cubram a lâmina d'água e mais a perfuração propriamente dita, capacidade de 3.000 metros, como já disse 2 ou 3 vezes. E a embarcação é dotada de um A-frame hidráulico de 20 toneladas instalado na popa. O equipamento geotécnico disponível e para amostragem de solos e rochas é o tipo de equipamento down the hole, furo abaixo. E o equipamento para ensaios in situ são também down the hole, o CPT, e os ensaios de palheta, o vane shear test. Os amostradores tipo Seabed, amostradores de peso, é o velho Kuhlenberg, que deixou de ser usado durante muitos anos, voltou a ser usado nessa nova sistemática, o Jumbo Piston Core, chamado pela sigla JPC, e amostradores de pistão estacionário, como o Deepwater Sampler, DWS e Starcore, para amostra de até 21 metros. O CPTU contínuo, a partir de unidade Seabed, né? É um ensaio de penetração contínua, um laboratório geotécnico, uma câmara úmida para controle de umidade e temperatura, para não deixá-la secar lá dentro, né? Você mantém a umidade em que ela foi retirada, e, em seguida, rapidamente, técnicas de investigação. Essas investigações constam de sondagens geotécnicas com execução de amostragem com push samplers para as argilas e hammer samplers, amostradores de peso para as areias, senão deforma demais as argilas, areias e argilas rijas, e ensaios de CPT, in situ. As operações de amostragem e ensaios são realizadas por dentro da coluna de perfuração, daí o nome down the hole, furo abaixo, a partir do fundo do furo de sondagem. Aqui está mostrando um amostrador de penetração, um push sampler, e um hammer sampler, um amostrador de peso. Operação. As sondagens geotécnicas e os ensaios CPT são realizados através da piscina central, que em inglês é moon pool, localizado no centro da embarcação. O heave compensator é fundamental. Para quê? Para compensar o movimento vertical causado pelas ondas, garantindo, assim, que a coluna de perfuração permaneça o mais estacionária possível em relação ao fundo. Correto? O avanço é feito de técnicas convencionais de perfuração. Com o quê? Com circulação de fluido de perfuração. Em geral, a própria bentonita, né? Sem retorno, quer dizer, a bentonita perdida. São executados furos de sondagem de 50 metros para dimensionamento de estacas torpedo e furos de até 100 metros
para estudo dos taludes submarinos. Uma foto do Reef Compensator que nós já vimos. As vantagens do método down the hole é como o avanço é feito com coluna de perfuração, grandes profundidades podem ser atingidas, correto? As desvantagens: grande tempo despendido na operação de descida da coluna de perfuração no início do furo e no manuseio dos tubos para avanço da perfuração e a sua retirada no final da sondagem. A desvantagem no que concerne à amostragem: as amostras os amostradores são push sampler, que tem 60 centímetros de comprimento, e devido ao diâmetro interno do revestimento, as amostras têm no máximo 75 milímetros de diâmetro. E outro problema na amostragem: o amostrador push sampler pode ser cravado com cilindro hidráulico, com o próprio fluido de perfuração ou através do peso próprio da coluna, que é o método